Era uma tarde qualquer, e o bar de lanches Golden Pastry estava envolto em uma atmosfera de indiferença. O aroma doce dos produtos assados pairava no ar, mas o clima era pesado, carregado de olhares desinteressados e conversas superficiais. Foi então que a voz trêmula de Diana atravessou o silêncio como uma lâmina afiada. "Você tem um salgado vencido para o meu filho?" perguntou, segurando a mão de Ana, a menina de apenas 6 anos que se escondia atrás das pernas da mãe, seus grandes olhos fixos no chão sujo. Roberto, o gerente do local, ergueu os olhos de seu celular, visivelmente irritado. No entanto, assim que reconheceu a mulher que falava, sua expressão mudou instantaneamente. O desprezo mal disfarçado deu lugar a um sorriso cruel, que não chegava aos olhos. "Desculpe, o que você disse?" perguntou ele, com um tom de desdém. "É o aniversário dela hoje", sussurrou Diana, apontando para Ana. "Eu só queria saber se você tinha algo que iria jogar fora. Não precisa ser fresco. Qualquer coisa serve." Um homem sentado em uma mesa no canto parou de mastigar seu sanduíche. Era Gabriel Williams, um homem de 48 anos, vestido de maneira simples com jeans desbotados e uma camisa de algodão comum. Ninguém ali imaginava que ele era o proprietário de uma das maiores cadeias de restaurantes da Costa Leste. Ele estava ali para uma inspeção surpresa, algo que fazia regularmente em lugares que estava considerando adquirir. Mas o que ele estava prestes a testemunhar mudaria tudo. "Ai, pessoal!" gritou Roberto para a cozinha, sua voz ecoando deliberadamente. "Tem uma mendiga aqui querendo comida de graça para o filho." O rosto de Diana ardeu de vergonha. Alguns clientes se viraram para olhar, alguns com pena, outros com desconforto. Ana começou a chorar baixinho, apertando ainda mais a barra do vestido sarrado da mãe. "Por favor, senhor", Diana tentou manter a dignidade, mesmo com as lágrimas ameaçando cair. "Não estou pedindo nada que custe dinheiro, apenas algo que você iria jogar fora." Roberto se inclinou sobre o balcão, seu sorriso maligno se alargando. "Sabe qual é o problema de pessoas como você? Vocês sempre têm uma desculpa. Sempre têm uma história triste. É meu aniversário. Não como há dias. Meu cachorro está doente. Eu já ouvi todas elas." Gabriel lentamente colocou seu sanduíche para baixo. Seus olhos, que construíram um império avaliando pessoas e situações em segundos, capturaram algo que os outros não notaram. Diana não estava apenas pedindo esmola. Havia algo em sua postura, na maneira como seus ombros se mantinham eretos apesar da humilhação, que sugeria uma história muito mais complexa. "Olha, querida", continuou Roberto, saboreando cada palavra. "Este é um estabelecimento sério. Não alimentamos vagabundos. Se você quer algo para o seu filho, arrume um emprego e pague como as pessoas normais." Foi então que Ana falou, sua vozinha quebrando o coração de qualquer um com um pouco de empatia. "Mamãe, vamos embora. Eu não estou com fome mesmo." Diana fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Quando os abriu, havia uma determinação perigosa brilhando neles, um olhar que pessoas inteligentes reconhecem como um aviso. Gabriel observou, fascinado, enquanto Diana se agachava, beijava a testa de Ana e sussurrava algo em seu ouvido. Depois, levantou-se, encarou Roberto nos olhos e disse, com uma calma assustadora: "Você está certo." Diana sempre acreditou que cada pessoa carrega uma história dentro de si. E assim, com a mão de Ana entrelaçada na sua, ela deixou o local, erguendo a postura como uma rainha que se despedia de seu trono. Roberto, com seu jeito sarcástico, não conseguiu conter a risada, aplaudindo a cena de forma debochada. No entanto, Gabriel, observador atento, percebeu que alguns frequentadores da cafeteria pareciam desconfortáveis com o que ocorria. O que Roberto ignorava era que Diana havia gravado na memória cada detalhe daquele lugar, as câmaras de segurança quebradas, o certificado de saúde vencido pendurado atrás do balcão e, mais importante, o nome dele bordado em seu uniforme. Se você se emocionou com essa história de humilhação e superação, não esqueça de se inscrever no canal, pois o que Diana faria a seguir mostraria que os mais vulneráveis nem sempre são os mais indefesos. Enquanto caminhavam pela rua, Ana olhou para trás e notou algo estranho. O homem que estava na mesa do canto se levantou e começou a segui-las à distância. Diana também percebeu, mas, ao invés de medo, um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Ela sabia que alguns segredos eram mais poderosos quando guardados no momento certo. Após 3 quarteirões em silêncio, mãe e filha pararam em uma pequena praça abandonada. Ana sentou-se em um banco quebrado, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. "Mamãe, por que aquele homem foi tão malvado?" Diana se ajoelhou na frente da filha, os olhos brilhando com uma determinação quase perigosa. "Porque algumas pessoas acham que podem tratar os outros como lixo e sair impunes." Em seguida, ela retirou um celular antigo do bolso. Não era um smartphone moderno, mas funcionava. "E sabe de uma coisa?"
Querida. Essas pessoas não sabem que, no passado, mamãe era advogada, e advogados nunca esquecem de documentar tudo. Enquanto Diana tentava acalmar Ana, Gabriel havia discretamente deixado a lanchonete e as seguia, mantendo uma distância respeitosa. A experiência nos negócios o ensinara que as melhores oportunidades muitas vezes se disfarçam em problemas aparentemente simples. Havia algo em Diana que despertava sua curiosidade profissional. De volta à Golden Pastry, Roberto continuava rindo da situação. Pegou seu celular e enviou uma mensagem para o grupo de WhatsApp dos funcionários. Pessoal, vocês perderam a diversão hoje. Uma mendiga veio aqui querendo comida de graça para o filho. Eu contei umas verdades para ela. As respostas começaram a chegar rapidamente. Ah, esses vagabundos não têm vergonha. Muito bem, você tem que se impor. Aposto que ela inventou que era o aniversário da criança. Roberto fez captura de tela das mensagens e enviou para sua namorada, Carla, com a legenda: olha como eu lido com essas situações no trabalho. O que Roberto não sabia era que Diana havia retornado e estava parada do outro lado da rua, observando cada movimento através da janela. Discretamente, ela tirou fotos do estabelecimento, anotou os horários de funcionamento e identificou quantos funcionários estavam presentes. Seus anos como advogada trabalhista ensinaram que cada detalhe é crucial na construção de um caso. Gabriel, estrategicamente posicionado perto de uma banca de jornal, mantinha os olhos em Diana e na lanchonete, ciente de que o desenrolar daquela história ainda guardava surpresas. Quando Diana percebeu que estava sendo observada, um sorriso discreto se formou em seus lábios. Ela definitivamente não é uma vítima comum, pensou Gabriel, enquanto a mulher começava a fazer uma ligação. Com o celular em mãos, Diana discou rapidamente. Oi, Lucas. Aqui é a Diana. Sim, eu sei que faz um tempo. Escuta, lembra daquele favor que você disse que me devia? Pois é, chegou a hora. Não, não é nada ilegal. Preciso que você use seus contatos no jornalismo investigativo. Gabriel observou Diana falar por cerca de 15 minutos, mantendo Ana sempre ao seu lado. A menina parecia já acostumada com as chamadas importantes da mãe, mais uma pista de que havia muito mais por trás daquela história. Quando Diana finalmente desligou, voltou para o bar de lanches. Roberto, que a espreitava pela janela, não perdeu a chance de rir alto, apontando para ela para que os outros funcionários a vissem. Mas Diana não se deixou abalar. Entrou calmamente e dirigiu-se diretamente ao balcão. Eu esqueci de perguntar, disse ela, com um sorriso educado que não chegava a alcançar os olhos, você tem um certificado de saúde atualizado. Como assim? Roberto respondeu, surpreso. Estou perguntando porque pretendo fazer uma reclamação formal à vigilância sanitária sobre as condições de higiene que observei aqui, continuou Diana, sem se deixar intimidar. A seriedade de suas palavras fez com que Roberto parasse de rir. E também gostaria de saber se seus funcionários recebem treinamento sobre atendimento ao cliente e direitos do consumidor, porque humilhar publicamente as pessoas pode ser considerado dano moral. Diana então retirou um pequeno caderno do bolso. Ah, e qual é o nome completo do proprietário deste estabelecimento? Para os documentos oficiais. A expressão de Roberto mudou completamente. Olha aqui, você não pode vir aqui fazendo ameaças, ele disse, tentando recuperar o controle da situação. Não estou fazendo ameaças, Diana respondeu, mantendo um tom profissional. Estou apenas exercendo meus direitos como consumidora. Direitos esses que, por sinal, são protegidos por lei. Ela apontou para um cartaz desbotado na parede. Vejo que você também não cumpre a exigência de exibir claramente os preços dos produtos. Roberto engoliu em seco. De repente, aquela mulher, que a princípio parecia desamparada, estava falando como uma advogada. E Roberto, Diana disse, lendo o nome bordado em seu uniforme, sugiro que você tenha mais cuidado com suas redes sociais, especialmente quando postar sobre como trata seus clientes. Ela esboçou um sorriso frio. A internet nunca esquece. Gabriel, que havia entrado logo atrás de Diana e fingia escolher sanduíches na prateleira, teve que se esforçar para não sorrir. A mulher era brilhante. Em apenas 5 minutos, ela havia transformado Roberto de predador em presa. Quando Diana deixou o bar de lanches, Roberto ficou pálido e confuso. Imediatamente, pegou seu celular e começou a apagar as mensagens que havia enviado, mas já era tarde demais. Diana tinha tudo documentado. Do lado de fora, Gabriel se aproximou cautelosamente. Com licença, chamou ele. Diana virou-se, colocando-se instintivamente entre ele e Ana. Eu estava no bar de lanches e preciso dizer que fiquei impressionado com a forma como você lidou com a situação. Diana o estudou com atenção. Ele vestia roupas simples, mas tinha uma postura confiante e olhos inteligentes. Você é Gabriel, disse ele, estendendo a mão.
Diana observava Gabriel com um olhar penetrante, sentindo que por trás daquele sorriso havia muito mais do que aparentava. Quando ele se apresentou, apertando sua mão com firmeza, ela não pôde deixar de notar a sinceridade em sua postura. Advogada Diana Santos. Prazer em conhecê-lo, Gabriel, disse ela, enquanto mirava Ana, sua filha, e depois retornava o olhar a ele. E você está certo. Não sou quem parece ser. Gabriel sorriu, como se tivesse encontrado um reflexo de sua própria verdade. Nem eu. Ali, na calçada, enquanto trocavam cumprimentos civis, ambos escondiam segredos profundos. Gabriel não mencionou que era o proprietário de uma das maiores redes de restaurantes da Costa Leste, e Diana, por sua vez, se calou sobre seu passado como uma temida advogada trabalhista, que havia caído em desgraça após um divórcio brutal. No interior do diner, Roberto se encontrava em sua própria tempestade, deletando mensagens freneticamente, sem perceber que havia instigado duas das pessoas mais perigosas que poderia ter encontrado. Após um breve passeio, Gabriel e Diana chegaram a um café discreto, a apenas 3 quarteirões do diner. Ana, segurando a mão da mãe, olhava curiosa para aquele homem que parecia realmente interessado em ajudar. Sentados em uma mesa no canto, longe de olhares curiosos, eles começaram a revelar seus verdadeiros interesses. Gabriel, mexendo o açúcar em seu café, disse, advogada trabalhista especializada em direitos do consumidor, imagino. Diana sorriu, pela primeira vez naquele dia. Na verdade, sou especializada em 2 áreas, direitos do consumidor e responsabilidade social corporativa. Ah, e você, Gabriel Williams, que apareceu em um diner de 3ª categoria numa terça-feira à tarde? Diana questionou com um ar de curiosidade. Digamos que tenho um interesse especial em estabelecimentos de serviços alimentícios, respondeu Gabriel, tomando um gole de café. Especialmente aqueles com práticas de atendimento ao cliente questionáveis. Nesse momento, Ana puxou a manga da blusa da mãe. Mamãe, posso ir ao banheiro? Claro, querida. É bem ali. Diana apontou para a parte de trás do café, mantendo sua filha à vista. Assim que Ana se afastou, Gabriel se inclinou para frente, com um tom sério. Diana, serei direto. Eu sou o proprietário do Williams Restaurant Group. Pode ser que você já tenha ouvido falar. Diana quase engasgou com seu café. Você está brincando. Estou pensando em adquirir a Golden Pastry e mais 6 estabelecimentos na área, mas depois do que vi hoje. Ele balançou a cabeça. Digamos que meus planos mudaram completamente. E o que isso tem a ver comigo? Diana indagou, intrigada. Porque, Diana Santos, ex-sócia da Santos e Associados, ele disse, com um sorriso astuto, eu fiz uma pesquisa rápida enquanto você confortava a Ana. Você não é apenas uma vítima buscando justiça, você é uma arma de precisão que alguém subestimou seriamente. O coração de Diana disparou. Alguém havia reconhecido não apenas sua competência, mas também seu potencial. Você pesquisou o suficiente para saber que não perdeu tudo por incompetência. Um divórcio brutal, um ex-marido advogado corporativo que usou suas conexões para destruir sua carreira, a perda da guarda parcial da Ana, a falência forçada do escritório. Gabriel fez uma pausa, observando a reação dela. Mas eu também sei que você ganhou 94% dos casos que levou a tribunal. Nesse momento, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e um novo capítulo se abria para ambos, com possibilidades que poderiam mudar suas vidas para sempre. Ana chegou correndo e se sentou ao lado da mãe, os olhos brilhando de expectativa. Gabriel, percebendo a alegria da menina, imediatamente suavizou seu tom e dirigiu-se a ela com um sorriso. Oi, Ana. Sua mãe me contou que hoje é seu aniversário. Quantos anos você está fazendo? 6 anos, respondeu a menina, levantando os dedos para mostrar a idade, mas logo completou, mas ainda não tivemos bolo. Gabriel sorriu, bom, isso precisa ser resolvido. Ele acenou para a garçonete. 3 fatias de bolo de chocolate, por favor. Enquanto Ana se distraía com a ideia do bolo, Diana e Gabriel continuavam sua conversa em um tom mais sério, quase em código. Então, qual é a sua proposta? Diana questionou, com a curiosidade despertada. É simples. Você me ajuda a documentar corretamente as práticas desse estabelecimento, e eu garanto que suas descobertas cheguem às autoridades competentes. Além disso, posso oferecer consultoria jurídica temporária no meu escritório. Diana o observou atentamente, absorvendo cada palavra. Roberto, o proprietário, iria aprender que humilhar as pessoas tem consequências, mas de uma maneira que fosse legal e devastadoramente eficaz. Nesse instante, o celular de Diana vibrou, trazendo uma mensagem de Lucas, seu contato jornalista. Diana, recebi seu áudio. Isso é ouro. Tenho 3 casos semelhantes na mesma lanchonete nos últimos 6 meses. Vítimas dispostas a falar.
Quando podemos nos encontrar? Ela mostrou a mensagem a Gabriel, que assentiu em aprovação. Onde seu amigo trabalha? Em um canal investigativo local, mas com alcance nacional. Lucas Rodrigues. Você deve conhecer o trabalho dele sobre exploração trabalhista na indústria alimentícia. Os olhos de Gabriel se arregalaram. O cara que derrubou a cadeia de pizzarias Gasto. Diana, você não trouxe um jornalista. Você trouxe uma metralhadora. Enquanto isso, em outra parte do Golden Pastry, Roberto estava consumido por pensamentos sobre a conversa que teve com Diana. Algo nela havia mexido com sua confiança, e ele odiava sentir-se assim. Para compensar, decidiu descontar sua frustração em outros clientes vulneráveis. Uma senhora idosa entrou na lanchonete, contando as moedas com dificuldade. Jovem, quanto custa aquele pãozinho ali? R$ 450, Roberto respondeu de forma ríspida. A mulher voltou a contar suas moedas. Só tenho R$ 3,80. Você aceita isso? É tudo o que tenho para comer hoje. Roberto soltou uma risada alta. Olha, vovó, isso aqui não é uma caridade. Se você não tem dinheiro, não pode comprar nada. É simples assim. Dois adolescentes, que observavam a cena discretamente, começaram a filmá-la com seus celulares. Um deles sussurrou: cara, que idiota. Vou postar isso. Embriagado pela sensação de poder, Roberto decidiu ir além. Pegou seu celular e gravou um vídeo para seus stories do Instagram. Galera, trabalhar com atendimento ao cliente é uma droga. Todo dia aparece gente pedindo desconto, querendo comida de graça, sempre com uma história triste. Só hoje, tive que expulsar uma mendiga que queria doces vencidos para o filho. As pessoas precisam aprender que a vida não é fácil para ninguém. O vídeo rapidamente acumulou 127 visualizações em menos de uma hora, com vários amigos curtindo e comentando coisas como vai para cima, mano, e tem que ser firme. Roberto caminhava pelas ruas com um sorriso de satisfação, sem saber que o seu momento de orgulho estava prestes a se voltar contra ele. Um dos adolescentes que testemunharam a humilhação da mulher idosa havia enviado o vídeo para diversos grupos do WhatsApp, acompanhando a gravação de uma legenda cruel: olhem só quem trabalha na Golden Pastry. Humilhando idosos por apenas R$ 0,70. Enquanto isso, no aconchego do café, Diana atendeu o telefone. Lucas, que rapidez! Ela colocou o celular no modo alto-falante, permitindo que Gabriel ouvisse também. A voz de Lucas, animada e urgente, ecoou. Diana, você não vai acreditar. Em apenas 2 horas, já consegui 4 vítimas diferentes do mesmo lanche, além de 3 vídeos de clientes revoltados. E se prepara, o próprio gerente postou um vídeo nas redes sociais se vangloriando de ter expulsado vocês. Gabriel esboçou um sorriso sombrio. Ele está construindo nosso caso para nós. Mas tem mais, Lucas prosseguiu. Uma das vítimas é Dona Marta, a senhora que ele humilhou esta tarde. Ela tem 73 anos, é viúva e vive com uma pensão de R$ 1.200. E tudo isso por querer comprar um pão de R$ 4,50 com R$ 3,80. A indignação de Diana cresceu como uma tempestade. Gabriel, isso não é mais só sobre mim e a Ana. Agora é um padrão. Exatamente. E padrões são muito mais fáceis de processar do que incidentes isolados, respondeu Gabriel, retirando um cartão do bolso. Diana, eu gostaria de contratá-la oficialmente como conselheira legal do grupo de restaurantes Williams para investigar práticas discriminatórias na indústria alimentícia local. Diana olhou para o cartão e, em seguida, para Ana, que estava saboreando um pedaço de bolo com um grande sorriso no rosto. Pela primeira vez em meses, ela se sentia parte de uma luta maior. Eu aceito, disse, apertando a mão de Gabriel, mas com uma condição. O que é? Quando terminarmos com o Roberto, ele terá que entender que a humilhação é uma via de mão dupla. Gabriel sorriu, animado. Diana, algo me diz que você vai transformar essa vingança em uma verdadeira aula de justiça. Naquela noite, após colocar Ana para dormir em seu pequeno apartamento alugado, Diana ligou novamente para Lucas. Preciso que você faça mais uma coisa. Quero que você investigue o histórico trabalhista da Golden Pastry. Reclamações, processos, qualquer coisa. Lucas respondeu com entusiasmo: estou nisso. Mas tem mais. Descobri que a empresa que controla a Golden Pastry está passando por uma auditoria fiscal. Se conseguirmos provar um padrão de discriminação, isso pode afetar muito mais do que apenas um gerente arrogante. Um sorriso se formou nos lábios de Diana na escuridão. Roberto não fazia ideia de que cada ato de crueldade que cometia estava sendo cuidadosamente documentado. Cada gesto de arrogância se transformava em evidência contra ele. Ele acreditava que estava demonstrando força, mas, na verdade, estava entregando a munição para sua própria destruição.
E a ironia mais profunda era que, enquanto Roberto dormia tranquilamente, convencido de que havia colocado mais uma mendiga em seu lugar, 3 dos profissionais mais competentes da cidade estavam determinados a transformar sua arrogância em sua maior fraqueza. Na manhã de sexta-feira, Roberto chegou à Golden Pastry com seu sorriso habitual, convencido de que sua superioridade estava intacta. 3 dias haviam-se passado desde o incidente com a mendiga, como ele gostava de se referir, e ele se sentia especialmente poderoso. O que Roberto não sabia era que Diana, Gabriel e Lucas tinham passado aquelas 72 horas meticulosamente elaborando seu colapso. O sol começava a iluminar a cidade quando Carla, a funcionária da manhã, o cumprimentou. Bom dia, Roberto, ela disse, mas havia algo estranho em sua voz. O nervosismo estava evidente. Por que essa cara comprida? Roberto franziu a testa. Aconteceu alguma coisa? Carla apontou para o celular. Você viu as redes sociais hoje? Com um misto de curiosidade e apreensão, Roberto pegou seu telefone e abriu o Instagram. Seu coração disparou ao ver 47 novas notificações. Todos comentários furiosos em seu último post. Que diabos é isso? Ele murmurou, começando a ler. Desgraçado. Como você pode tratar uma criança assim? Espero que você perca seu emprego. Compartilhando isso para que todos vejam que tipo de pessoa você é. Um frio percorreu seu estômago. Ele correu para o Facebook e depois para o TikTok. O mesmo padrão se repetia, centenas de comentários indignados, compartilhamentos com legendas raivosas, pessoas marcando a Golden Pastry e exigindo explicações. O que está acontecendo? Eu postei isso ontem. Ele tentou deletar as postagens, mas era tarde demais. Já tinham sido salvas e repostadas dezenas de vezes. Nesse momento, a porta da lanchonete se abriu e Lucas Rodrigues entrou, acompanhado de um cameraman e um produtor. Roberto reconheceu o jornalista imediatamente. Ele era o cara da TV que derrubava empresários corruptos. Lucas se aproximou do balcão e se apresentou. Sou Lucas Rodrigues, do canal investigativo. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre suas práticas de atendimento ao cliente. Roberto ficou completamente pálido. Eu não sei do que você está falando. Não. Lucas sorriu friamente. Então não foi você quem postou este vídeo ontem. Ele mostrou seu celular, exibindo o próprio vídeo de Roberto se gabando de ter expulsado Diana e Ana. A câmara estava gravando. Roberto percebeu que alguns clientes haviam parado para assistir à cena, alguns já filmando com seus celulares. Olha, isso está fora de contexto, Roberto gaguejou. Fora de contexto. Lucas ergueu as sobrancelhas. Então me ajuda a colocar isso em contexto. É normal humilhar crianças de 6 anos em seus estabelecimentos. Não foi assim. Ah, realmente. Lucas acenou para o cameraman. Temos também este vídeo de ontem, onde você humilha uma senhora de 73 anos por 70 centavos. Roberto sentiu as pernas fraquejarem ao ver os adolescentes gravando a cena na tela do cameraman. Dona Marta, contando as moedas, sua cruel recusa, a humilhação pública da mulher idosa. E este aqui, Lucas continua implacável, onde você se gaba de suas vitórias contra pessoas vulneráveis. Era uma captura de tela das mensagens do WhatsApp que Roberto havia enviado a seus amigos. Como você conseguiu isso? Roberto sussurrou, seu rosto completamente pálido. Jornalismo investigativo, Roberto. Você não achou que poderia humilhar pessoas publicamente sem consequências, achou? Nesse momento, a porta se abriu novamente. Diana entrou, agora vestindo um impecável terno profissional, o cabelo preso, com a postura confiante de quem dominava os tribunais. A atmosfera mudara. O jogo estava prestes a mudar. Atrás de Roberto, estava Gabriel, um homem que ele ainda não conhecia. Diana, com um sorriso frio, o chamou. Ah, Roberto, você se lembra de mim? Instintivamente, ele deu um passo para trás. A mulher diante dele não tinha nada da vulnerabilidade que demonstrara 3 dias atrás. Agora, ela parecia uma profissional, alguém com poder. Você não é a advogada Diana Santos, especialista em direitos do consumidor e discriminação. Diana colocou uma maleta sobre o balcão e apresentou Gabriel. Esta é Gabriel Williams, do grupo de restaurantes Williams. Roberto franziu a testa, confuso. Grupo de restaurantes Williams. Nunca ouvi falar. Gabriel sorriu, como se estivesse acostumado com aquela reação. É normal. Somos discretos, mas você pode conhecer alguns de nossos estabelecimentos, como o Golden Pastry, por exemplo. Nesse momento, o mundo de Roberto desabou. Você é o dono da cadeia? Ele perguntou, incrédulo. Sim, disse Gabriel, cruzando os braços.
E acabei de assistir a vídeos do meu gerente humilhando clientes, publicando sobre isso nas redes sociais e estabelecendo um padrão de discriminação que pode custar milhões em processos. Roberto tentou falar, mas Diana o interrompeu. Ah, e Roberto, aqueles documentos que você teve a audácia de ignorar. Certificados de saúde vencidos, violações trabalhistas, preços não exibidos conforme exigido por lei. Já encaminhei tudo para as autoridades competentes. Lucas, que estava filmando, perguntou: Roberto, alguma consideração sobre as acusações de discriminação sistemática contra pessoas vulneráveis? Isso não, Roberto tentou se defender, mas Diana riu. Roberto, nunca menti sobre ser advogada. Você simplesmente presumiu que uma mulher negra pedindo comida vencida não poderia ter um diploma universitário. Gabriel se aproximou. Roberto, você está demitido por justa causa. Junte suas coisas. Você não pode fazer isso. Estou aqui há 5 anos. Roberto exclamou, mas Gabriel manteve a firmeza. Posso, e estou. Discriminação, humilhação de clientes, exposição da empresa nas redes sociais, violação de múltiplas políticas internas. Ele entregou a Roberto uma carta. Está tudo documentado aqui. Com as mãos tremendo, Roberto abriu a carta. Era sua demissão oficial, com cópias enviadas ao sindicato, ao Ministério do Trabalho e ao Escritório de Registros Trabalhistas. E Roberto, acrescentou Diana, como você humilhou uma criança em público, também estou movendo uma ação por danos morais. Você tem 2 semanas para responder no tribunal. Isso é perseguição, Roberto protestou. Não, corrigiu Gabriel. Isso é uma consequência. Você acreditou que poderia tratar as pessoas como lixo sem enfrentar repercussões. Estava errado. Lucas se voltou para a câmara. Então, aqui está, pessoal. Mais um caso de como o preconceito pode destruir uma carreira em questão de minutos. Roberto Santos, ex-gerente do Golden Pastry, descobriu hoje que humilhar pessoas vulneráveis tem um preço alto. Roberto pegou seus pertences do armário, as mãos trêmulas. Em 3 dias, ele havia perdido o emprego, a reputação e agora enfrentava ações legais. Tudo isso porque subestimou 2 pessoas baseando-se em suas aparências. Ao deixar a lanchonete pela última vez, viu Diana treinando Carla sobre as novas políticas de atendimento ao cliente, enquanto Gabriel supervisionava a instalação de um banner. No coração da cidade, havia um estabelecimento que agora se orgulhava de ser um refúgio de respeito e inclusão. Todos eram bem-vindos. Do lado de fora, Roberto avistou uma fila de pessoas ansiosas para entrar, atraídas pela recente controvérsia que cercava o local. Aquela polêmica havia gerado uma onda de apoio, com muitos curiosos querendo conhecer o lugar onde a justiça se fez presente. Dentro do café, Ana, a filha de Diana, brincava tranquilamente à mesa, enquanto Diana e Gabriel discutiam entusiasmadamente sobre como implementar um programa permanente de doação de alimentos. O ambiente estava repleto de uma energia renovadora, mas Roberto, ao olhar para trás pela última vez, foi atingido por uma amarga realidade. Ao tentar humilhar os outros para se sentir superior, ele havia cavado sua própria cova. E a ironia da situação não escapava a ele, as mesmas pessoas que ele desprezava agora prosperavam, enquanto ele caminhava para casa desempregado, processado e publicamente envergonhado. Muitas vezes, a melhor vingança não precisa ser planejada, ela simplesmente acontece quando se dá às pessoas certas as ferramentas para revelar quem você realmente é. 6 meses depois, Diana ocupava um novo escritório no grupo de restaurantes Williams, coordenando um programa nacional de combate à discriminação em estabelecimentos alimentícios. Sua história viralizou, inspirando dezenas de outras vítimas a denunciarem práticas semelhantes que antes eram silenciadas. Ana, agora com 7 anos, estudava em uma escola particular e fazia aulas de piano aos sábados, um luxo que Diana nunca imaginou que poderia proporcionar à filha. A menina guardava uma foto emoldurada sobre sua cama, do dia em que visitaram o Golden Pastry, que agora era um espaço transformado, adornado com um mural pintado por crianças da comunidade, onde se lia: "Todos são bem-vindos aqui". Enquanto isso, Roberto enfrentava dificuldades para encontrar outro emprego na indústria alimentícia. O vídeo de sua humilhação pública já acumulava mais de 2 milhões de visualizações, e qualquer busca pelo seu nome na internet trazia à tona a história completa de sua derrocada. Divorciado, sem emprego e morando com a mãe aos 34 anos, ele finalmente compreendeu o peso de suas ações. Gabriel, por sua vez, transformou o caso de Diana em um modelo de negócio. Ele criou um protocolo de dignidade em primeiro lugar, que foi implementado em toda a sua rede de estabelecimentos, gerando não apenas boa publicidade, mas também um aumento de 40% na receita, à medida que o novo público começou a frequentar seus locais em busca de valores éticos. A maior ironia era que, em sua arrogância, Roberto havia unido 2 das pessoas mais competentes que poderia ter encontrado. Gabriel ofereceu a Diana uma parceria na empresa, e juntos começaram a expandir o conceito para outras cidades.
Lucas Rodrigues conquistou um Prémio Nacional de Jornalismo Investigativo por sua série sobre discriminação sistémica em estabelecimentos comerciais, usando o caso do Golden Pastry como ponto de partida para uma investigação que derrubou outros gerentes e proprietários preconceituosos. Em uma terça-feira qualquer, Diana passou pelo que antes era o Golden Pastry, agora renomeado como Café de Apoio Comunitário, e viu uma fila de pessoas diversas aguardando para serem atendidas por Carla, que se tornara uma excelente gerente. No banner à entrada, estava estampada a nova política da empresa: aqui, o respeito não é uma cortesia. É uma obrigação. A verdade era simples e devastadora. Roberto tentara humilhar uma mulher que julgava pela aparência, mas acabou sendo destruído por sua própria ignorância. Diana, uma jovem determinada, se viu em meio a um turbilhão de desafios e preconceitos. As palavras duras e os olhares julgadores poderiam facilmente ter-a derrubado, mas ela escolheu um caminho diferente. Em vez de buscar vingança ou retribuição, Diana decidiu transformar sua dor em poder. Cada ferida que sofreu se tornou uma fonte de força, e assim, ela começou a se reconstruir. Com coragem, ela começou a mostrar ao mundo quem realmente era. Não se tratava apenas de enfrentar os que a menosprezavam, era uma jornada de autodescoberta e afirmação. Diana usou cada obstáculo como uma oportunidade para brilhar ainda mais, provando que a verdadeira força reside em ser fiel a si mesma. Essa história de superação e resiliência ressoou profundamente com muitos. Se você também já enfrentou preconceitos, compartilhe sua experiência e inspire outros a não se deixarem abater. Afinal, subestimar alguém pela aparência pode ser um dos erros mais custosos que se pode cometer. Junte-se a essa corrente de empoderamento e faça parte da transformação que Diana começou.